que a gente vai falar agora? Eu comentei, a gente estava na culinária e eu acabei não contando que bactéria é essa que nós vamos conversar, mas a gente vai falar a respeito da alimentação e de algumas formas de prevenir esta bactéria que muita gente tem e nem imagina. Vamos conversar com a médica do aparelho digestivo, doutora Aline Kuzumoto. Tudo bem? Tudo Obrigada. E você? Boa tarde, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Vamos lá, a gente tem uma mesa aqui cheia de dicas, mas antes da gente chegar nessa parte da alimentação, queria abrir o nosso assunto falando a respeito da tal da bactéria. Aqui a gente vai falar da H. pylori, certo? Que é uma bactéria aí que muita gente tem, mas pouca gente sabe por quê. Bom, a H. pylori é uma bactéria que ela comete, né, o estômago e a gente não sabe exatamente de onde ela vem. Acredita-se que a gente adquire ela de alguma forma oro-fecal ou oro-oral, mas não se sabe de onde que ela vem. E ela causa alguns sintomas que são comuns na maioria da população, né? Como empachamento, às vezes sensação de plenitude, queimação. Então você muitas vezes confunde a bactéria com uma gastrite ou com com refluxo, isso é muito comum. Por isso que as pessoas não têm muita noção da bactéria. E como é que a gente faz o diagnóstico para descobrir mesmo e ter, enfim, o diagnóstico da bactéria? Geralmente a gente faz, existem vários testes, mas o mais comum é fazer a endoscopia, né? Então o paciente chega, é muito comum chegar no consultório com queixa, doutor, eu acho que eu tô com uma gastrite, eu acho que eu tô com refluxo. Você pede a endoscopia e pede a endoscopia com o teste de urease. Quando esse teste de urease ele dá positivo, aí sim você confirma que você tem a bactéria. Uma vez que a bactéria deu positivo, você tem que tratar essa bactéria. Por quê? Apesar de a gente não saber de onde ela vem, essa bactéria ela está em algumas outras doenças, como pacientes que têm úlcera, é muito comum ter a bactéria. Pacientes até mesmo com tumor gástrico, quando você faz a biópsia, você acaba encontrando essa bactéria. Então, uma vez diagnosticado, você tem que tratar. O paciente que tem acometimento pela bactéria H. pylori, ele tem de 35 a 120 vezes mais chances de desenvolver o câncer gástrico do que um paciente que não tem, tem história familiar. Crianças podem ter também? Podem ter. É menos comum, tá? É mais comum na fase aí dos seus 20 até os 50 anos. Idoso também é menos comum. Essa questão aí até dos sintomas, ele aparece com frequência. Os sintomas vêm e vão. Eu acho que no meu consultório o que eu mais atendo hoje em dia é isso. São queixas de dor de estômago e sensação de, ai, doutor, eu comi um pouquinho, eu já estou sentindo que eu estou inchado, não faço digestão direito. E aí a gente começa a pesquisar e acaba descobrindo a H. pylori na grande maioria das pessoas. Puxa, e dá reação de vômito, náusea também? Tem pacientes que têm. Tem pacientes que são assintomáticos também. Tá? Que também não vão sentir nada. Que não nada. vão sentir nada, mas a grande maioria tem. Sim, principalmente sensação de empachamento, queimação, aquela coisa que fica voltando toda hora. Você comeu, às vezes comeu até uma coisa saudável. Eu comi uma maçãzinha e mesmo assim eu tenho essa sensação. Olha. Então, é bem amplo os sintomas dele e todo mundo tem, pelo menos uma vez na vida você já apresentou uma queimação, sem né? dúvida. Uma sensação de má digestão. E fato é que é interessante falar desse assunto porque uma das formas de investigação, até você me diga se de fato é tirar o que não é, né? Então, assim, não é gastrite, não é uma virose, não, enfim, né? E aí sim, por último, chegarem num diagnóstico de H. pylori. Porque o estômago interessante dele, né, que assim, a gente tem várias formas de somatizar as coisas, né? Então, às vezes você está estressado, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem queda de cabelo. Muitas pessoas acabam sentindo dor no estômago. Então, você acaba tirando. Será que esse paciente ele toma muito remédio, por isso que ele está com dor de estômago? Será que esse paciente está ansioso, está passando por alguma crise no serviço, no casamento? Então, você acaba descartando para até chegar no... Essa parte emocional está diretamente ligada, até porque nós estamos falando do aparelho digestivo, né? Totalmente. Olha que interessante, gente. Tá tudo ligado. Nós somos um só. Cabeça, corpo, tá tudo ligado, emoções, tá tudo certo. Agora, o que chamou a nossa atenção é que é possível, então, tentar prevenir e fortalecer, enfim, não sei se pensando na imunidade, mas colocando alguns ingredientes, né? Alguns alimentos que podem melhorar essa condição. Existem alimentos que eles pioram, né, essa condição da bactéria e também dessa sensação de estufamento no estômago. Existem alimentos que são extremamente tóxicos para o estômago. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Alimentos condimentados, ricos em corantes,
processados. Primeiro que aqui não tem, né, nutriente nenhum. Muitas vezes a gente acaba comendo de forma mais rápida, porque está com pressa, tudo, mas pacientes que são acometidos pela bactéria, ou que tem gastrite, ou que tem refluxo, quando comem uma simples salsicha, acabam desenvolvendo os sintomas que você fala, meu Deus do céu, vai acabar meu mundo, eu preciso de uma medicação. E dor mesmo. Dor. Olha, muitas que vezes com vômito, né? Olha. Alimentos processados, a gente acaba, vou colocar na alimentação do meu filho, mais fácil para levar para a escola, tudo, mas você acaba piorando a situação, né? Primeiro que não é saudável, né? Não tem fibra nenhuma aqui, não tem nada que ajuda a fazer o esvaziamento desse estômago, que facilite na digestão. Então, são alimentos que a gente realmente abomina em pacientes que têm a gastrite ou que têm a bactéria em si. E a H. pylori. Agora, e sanduichão, assim, o pão, refinados também podem prejudicar? Sim. O carboidrato refinado em si, né, como o açúcar, o próprio chocolate, às vezes o paciente fala, nossa, doutora, mas não pode nem o chocolate a 70%, porque ele é mais saudável. O chocolate 70%, ele também tem gordura, ele tem menos gordura, mas ele tem a gordura. Sim. E a gordura em si, ele acaba desestimulando a peristaltismo do estômago, o esvaziamento do estômago. Então, ele acaba retardando a digestão, favorecendo com que o alimento fique ali, e isso daí piora os sintomas do refluxo. Puxa vida, então, aqui a gente está falando, claro, para quem tem já o desconforto, mas serve de uma forma geral para todo mundo. Então, mesmo que a pessoa não tenha nada, aqui tem alguns alimentos que podem ser gatilho. Sim, né? Sim, desencadear a dor. Até a pimenta que eu comi na hora da culinária aqui, ela, ó. Tá tudo bem comigo, hein? Mas tem que tomar cuidado, né? A pimenta, apesar de ter uma ação antioxidante, tudo para pacientes que têm problemas de estômago, ela é péssima, porque ela entra na mucosa gástrica e ela irrita de uma forma que é batata. Comeu a pimenta, o paciente começa a sentir o desconforto. Que coisa. E normalmente são casos também até ligados à bactéria de mais diarreia ou constipação, o inverso? A bactéria nem tanto em si não tem uma relação muito com o trato intestinal, né? Ela dá mais sintomas gástricos porque ela fica no estômago, né? Na parte superior, exatamente. Vamos mostrar, já que você trouxe? Olha que legal. A gente continua falando dos alimentos, mas eu achei tão bacana. Olha... Bom, aqui eu vou falar mais um pouquinho como que funciona o processo de digestão, né? Então, a digestão, ela começa desde a hora que você tem um contato visual com o alimento, que você sente o cheiro, até o momento que você introduz o alimento na parte da boca. A partir do momento que você começou a mastigar, se inicia o processo de digestão. Aqui a gente tem o esôfago. O esôfago, ele é um órgão de condução do alimento. Então, a partir do momento que o alimento passa, você tem essa distensão, aqui embaixo a gente tem uma válvula que chama cárdia, Então, o alimento passou pelo esôfago, a cárdia fecha e a gente tem uma outra musculatura aqui que ajuda a manter esse alimento dentro do estômago. Então, na verdade, o estômago, ele é um órgão de armazenamento e ele faz a quebra de substâncias aqui. Esse estômago, ele é revestido por ácido, né? Então, quando você começa o processo de digestão, esse ácido ele começa a aparecer ali para fazer a quebra dessa alimentação, né? Esses alimentos que estão aqui, no geral, o que eles fazem? Eles acabam favorecendo com que essa válvula não feche do jeito que ela deveria fechar. Entendi. Então, essa válvula fica mais frouxa. Aumentou o refluxo. E você começa a sentir. Qual que é o problema? O pH do estômago é diferente do pH do esôfago. O pH do estômago é ácido, porque ele precisa de fazer as quebras. E você começa a ficar sintomático porque esse alimento começa a voltar por aqui e não é o normal, não é a condição normal. Entendi. E a bactéria, quando ela está alojada aqui, ela acaba causando uma inflamação, pode causar, quando a gente pega a endoscopia, né, você vê muitas vezes uma pangastrite, que é a inflamação de todo o estômago por conta da bactéria. E essa bactéria, ela acaba causando uma hiperprodução de ácido. Então, você acaba favorecendo o refluxo e ter aquela queimação também. Então, normalmente, quem é diagnosticado com a bactéria, já vem aí de um quadro de sintomas de refluxo. Sim. Muitas vezes está bem associado. Muitas vezes muito associado. Olha que interessante isso. Vamos colocar a perguntinha do público? Claro. Vem pra cá, muito legal. Super explicação, é bom entender, né? É muito bacana pra gente, né? Pros leigos aqui é muito bom entender. Na tela, então, a Silvana escreveu pra gente um beijo. Como eu fiz tratamento muito forte, agora meu organismo pode voltar a ter a bactéria com mais facilidade novamente? Bom, o tratamento muito forte, se for da bactéria, muitas vezes
95% dos pacientes que fazem o tratamento da bactéria têm erradicação da bactéria. Então, geralmente, não tem um novo episódio de uma... É difícil voltar? Difícil. Uma vez que você diagnosticou e tratou, é difícil a bactéria voltar. Quanto tempo até, assim, do início ao fim do tratamento para considerar realmente? Geralmente a gente faz o tratamento com um protetor gástrico e 2 antibióticos. Ele varia aí de 7 até 14 dias, de acordo com a queixa do paciente, com o histórico do paciente também. Tá. Não é incomum um paciente, às vezes, tem a bactéria, tratou, você faz uma nova endoscopia, a bactéria ainda está presente. Por quê? Muitas vezes o paciente tem resistência ao antibiótico que ele tomou. Então, aquele antibiótico não fez o efeito que a gente queria. Então, você acaba mudando para tratar novamente a bactéria. Mas a reincidência da bactéria depois de tratada, ela é difícil. É difícil. Tá aí. Tem mais perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Van. Um beijo. Como essa bactéria interfere na digestão de fato? É aquilo que eu comentei, né? Ela causa uma hiperacidez ali e ela acaba favorecendo os sintomas de refluxo. Então, o ácido na mucosa gástrica acaba agredindo, ele acaba machucando. Isso pode levar a formações de úlceras, do machucadinho dentro do estômago mesmo. E aí vem a dor, sensação de má digestão, empachamento. Tudo isso, cada vez que come. Então, quando a pessoa não se alimenta, tá tudo bem. Basta se alimentar, mesmo que seja em pouca quantidade, ela já pode ter o sintoma. E às vezes mesmo no jejum prolongado, como tem muito ácido ali, o ácido acaba corroendo a própria parede do estômago mesmo. Eles acabam brigando entre si. E isso também dá dor. Tá. E aproveito para te perguntar da questão do chiclete. Você comentou aí que, claro, quando a gente coloca o alimento, começa pela boca, já começa aí todo o corpo entendendo que vai entrar um alimento. Sim. E esse ácido aí é liberado e tudo. Com o chiclete, o que acontece? A mesma coisa, porque você está estimulando, né? O estômago está se preparando para receber um alimento. E ele não recebe, ele recebe saliva. Então você acaba criando uma hiperacidez ali. Que não é legal. Que não é legal, não é bacana. É o que eu estava imaginando. Agora, por exemplo, você fica só um pouco tempo, com o chiclete, tudo bem. A estimulação é a mesma. É a mesma. Um pouquinho ou poucão. Tá vendo? Não pode ser um hábito, então, frequente essa questão do chiclete. Chicletinho é para aquela hora que você tem que pegar. É um momentinho ali, um saborzinho, entendi. Muito bom. Vamos colocar mais perguntinha do público, a gente vai fechar falando dos alimentos maravilhosos que cuidam do nosso estômago. Olha lá, na tela. Obrigada, Simara. Um beijo. Queimação seria um dos sintomas ou seria somente dores agudas? Não. Queimação é um dos sintomas. Poderia dizer que é um dos principais sintomas. Porque quando o paciente procura, é porque já é aquela assim, estou tomando remédio e não funciona, ou eu tomo remédio e já, em sequência, já me dá de novo. Aí é quando o paciente procura. Então, queimação acho que é uma das principais queixas. Não é só a dor mesmo. Quando relatam muitas vezes uma dor... engraçado, né? Por isso eu falo que as coisas acabam, em algum momento, tendo sintomas parecidos. Então, até pedra na vesícula. Sim, porque aqui, ó, se você que dá uma dor danada. A vesícula tá aqui, tá encostada no estômago, né? Então, tem que descartar que não é a pedrinha. Aí a gente pensa na bendita da gordura no fígado, da esteatose hepática. Certo? Que também tá ali, que também dá uma dor, que falam que é um negócio. Sim. Então, tudo isso você vai juntando e, de repente, o paciente, ele acaba tendo mais de uma coisa associada. Ele tem a bactéria, ele tem a pedra na vesícula e às vezes ele tem até a gordura no fígado. Pode. Não é incomum. Não é incomum. Ainda mais hoje em dia com a alimentação que a gente tem. Puxa vida. Né, rica em carboidrato, o pessoal mais sedentário, isso é super comum no consultório. E isso, a pedra na vesícula e a gordura no fígado, isso está acontecendo cada vez mais, principalmente com adolescentes e crianças. Puxa, gente, que então, coisa. Não é incomum você pegar um paciente de 14 anos lá, que já está obeso, tem a gordura no fígado, tem a pedra na vesícula e tem a dor de estômago. Você vai ver, por conta da obesidade e tudo, ele já tem um refluxo também. Então, puxa vida, gente. Tem que cuidar das crianças. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Você separou, então, o que de repente pode não só prevenir essa questão da bactéria, mas criar aí uma força, uma resistência desse estômago? Bom, a gente tem alguns exemplos aqui.
O brócolis, o repolho, o couve, eles têm uma substância que eles ajudam com que a bactéria diminua a reprodução dela. Então, assim, ele não atua na erradicação da bactéria, mas ele ajuda ela a não reproduzir mais do que está ali. Então, ela diminui a reprodução dela. Legal. E isso diminui os sintomas também. Puxa, né? legal. O gengibre, ele em grandes quantidades, a gente acaba tendo até um mal-estar, mas em pequenas quantidades, cerca de dois pedacinhos por dia, ele, além de ser termogênico, né, ajuda nessa parte do metabolismo, ele tem uma função muito importante na parte de liberação de gases, de azia, ajuda também na parte de liberação do estômago mesmo, do esvaziamento do estômago. A cúrcuma, cada vez vem sendo mais estudada, ela tem um poder anti-inflamatório maravilhoso, né? A gente sabe, é muito sabido, principalmente em infecção urinária, mas cada vez mais no trato gastrointestinal a gente usa. Puxa, então legal. Se recomenda usar pelo menos uma vez na refeição, todos os dias, porque ela tem esse efeito também. Ela acaba ajudando o esvaziamento gástrico e aí diminui aquele tempo da comida fermentando ali, que favorece essa queixa do refluxo também. Muito bom, hein? As frutas em si também, né? O mamão, rico em fibras, rico em água, ajuda, tem uma ação bactericida também, então ajuda ali nessa parte de proteção do estômago, no esvaziamento também. Alguns chás, né, como o chá de erva doce, o chá de erva cidreira, eles ajudam também até na parte da saciedade. Né? Então, eles acabam estimulando o esvaziamento gástrico, isso é muito bom. Puxa. Diferente dos chás que tem cafeína, né? Como o chá mate, a cafeína em si também, porque a cafeína ela acaba estragando, você tem uma sensação de saciedade, então você acaba ficando um período mais em jejum, porque toma um café, você tem uma sensação de plenitude, e isso acaba produzindo mais ácido ali, você acaba piorando os sintomas. Puxa. Então, se for tomar um chá, dê preferência a um chá descafeinado. Tá. E a água de coco, ela é maravilhosa, né? Eletrólitos, coisa mais linda, fibra, digestivo, hidrata, assim. Se tem uma coisa que Deus fez de bom no mundo, foi a água de coco. Foi a água de coco, é verdade. Não. E que coisa, né? Por isso que falam que a única fruta que a gente deve realmente, como ela já tem a água para beber, a gente não deve fazer o suco de outras frutas. Sim. Deve comer, né? Mas essa daqui já foi feita com água, por isso essa aqui a gente bebe e ainda come, aquela casquinha do coco, que é tudo de bom. E várias receitas aqui no Você Bonita. Uma aula, hein? Parabéns. Obrigada. Vamos colocar mais perguntinha, dá tempo? Quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Obrigada, Cíntia, um beijo. Depois que passei pela cesárea, tenho muitas dores no estômago. Isso tem relação? Olha, eu acredito que isso pode ter mais uma relação de fator emocional, né? Porque assim, a cesárea em si, você faz medicação para dor ali na hora, tem a anestesia, mas ela não causaria uma dor de estômago contínua. Eu acho que depois da cesárea você acaba passando por um período, né, filho, não dorme, certeza, né, tem todo esse estresse. Eu acredito que tenha mais um fator psicológico associado do que realmente um fator patológico, alguma coisa de doença associada. Mas o ideal mesmo é procurar um gastro, fazer uma endoscopia e tirar a dúvida de vez mesmo, se realmente tem alguma coisa mecânica ou se de repente... Se o bebê crescer, melhora, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fico observando, né? Eu sou meio maluquinha. E eu já notei que muitas queixas, né, das mulheres e de aparecimento de coisas, assim, vem sempre após a gravidez. Inclusive, a maioria, né? A gente já falou aqui de doenças autoimunes e tal, dos gatilhos, e que muitas vezes a mulher, depois da gestação e com toda a mudança hormonal que acontece, psicológica, etc., dá gatilho para um monte de coisa. Sim. Né, é fisiológico, enfim, a gente pode até um dia fazer uma pauta a respeito disso. Mas é impressionante, então não espanta, né, uma queixa dessa. E outra coisa também... Depois da cesárea. Durante a gestação, a gente tem alteração, né, dos hormônios. E esses hormônios também favorecem, quando estão elevados na mulher, favorecem a esse tônus daqui ficar mais relaxado. Então, você pode ter, sim, uma influência, mas eu acredito que seja alguma coisa mais... emocional. De ordem emocional. Tá aí, muito bom. Grande aula, doutora Aline Kuzumoto. Ela é médica do aparelho digestivo. Eu vou deixar um contato para vocês de telefone, que é o 3384-1108, 3384-1108, e lá no Insta, @doutora abreviado, Aline Kuzumoto.
Kusumoto. O Kusumoto é com a letra K. Kusumoto, tudo junto, para quem quiser saber mais. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada a você. Super aula, super bacana, muito Obrigada. bom. E adorei ali sua maquetinha, muito bom. Até a próxima.